Olá, boa noite. Iniciando mais um programa Viajando pela Bíblia, nosso ponto de encontro de toda terça-feira às 20 horas. E reforçando o convite para você, faço questão de toda terça reforçar esse convite. Nós queremos te conhecer, São Leonardo, Juscelino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Nos reunimos no sábado às 19h30 e domingo às 9h30 da manhã. Ok? Inclusive também temos uma rede de cuidado. Se você precisar de uma oração, um acompanhamento, estar mais próximo da gente, vai ser um prazer estar com você. E hoje nós temos praticamente a continuação do programa terça-feira anterior, que foi muito bom. Tenho certeza que foi muito bom para você, foi muito bom para mim. Hoje o Eduardo é o nosso convidado novamente. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Tudo bem, Paulinho? Graças a Deus, estamos de novo aqui. Aquilo que você falou um pouco, quase para complementar alguma coisa de uma outra ótica, mas da palavra da semana passada, que falava sobre a água, o sangue e a água, né, do nosso Senhor, que aquela passagem de João 19, que fala que o soldado lancetou, né, ele pôs uma lança no lado do Senhor e saiu sangue e água. Então, semana passada nós exploramos um pouco sobre esse tema, sobre o sangue e a água, né? E hoje eu gostaria de falar um detalhe dentro desse aspecto, que é o seguinte, e criamos esse nome, né? Você se considera um pecador? Eu faço essa pergunta para mim agora. Você se considera um pecador? Né? Vocês sabem que eu acho óbvia a resposta, né? Por quê? Nós o tempo inteiro estamos, como se diz, tá acontecendo atos de pecado em nossas vidas, né? São atos pecaminosos. Então vamos dizer assim, vou usar uma coisa até pesada. Alguém me faz alguma coisa no carro, me fecha e tal, e eu solto uma palavra obscena. Tá certo? Desculpem falar assim, um palavrão, como se diz na gíria, né? Uma palavra obscena. Bom, muito bem. Ele me fechou. Né? O homem abusou de mim aí e tal, me fechou a rua, me fechou o caminho, o carro e tal, e saiu isso da minha boca, né? Então, isso é o quê? Afinal de contas, eu tinha razão, né? Só que esse é um ato de pecado. Por quê? Na palavra, quer dizer, na Bíblia, fala para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra maldizente, nenhuma palavra obscena, que na Bíblia fala a palavra obscena, né? Por quê? Porque eu quero ter lábios puros e eu quero ter um coração puro. Os lábios falam o que o coração está cheio, tá certo? Então, se o meu coração ainda está cheio de palavras obscenas, elas naturalmente vão sair, não é? Tá na raiz, tá certo? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar isso do meu coração, né? Aquela parábola das quatro terras, né? Da terra dura, terra com espinho, terra com pedra e terra boa, é justamente o nosso coração. Pode estar cheio de coisa o meu coração, não está na terra boa, não é? Está cheio de coisa. Então eu ainda tenho um linguajar obsceno na minha boca. E isso não é bíblico. Por quê? Insisto, nós queremos ter lábios puros. Nós queremos falar das coisas do alto.
né? Nós queremos falar das coisas eternas, que vão durar para sempre, e não essas daí do dia a dia. Isso a gente pode falar, mas falar com a visão até do alto, né? Né? É. Então, veja como que é. Então, isso é um ato, é um pecado, é um ato pecaminoso. Correto? Tá certo? Então, como eu estou falando desse ato, nós no dia a dia temos, sei lá, dezenas ou centenas desses atos, micro-atos, né? Em nossas vidas, né? Por exemplo, eu já falei uma vez isso, eu trabalhava numa empresa antes de ser salvo, e eu não via problema nenhum levar bique para casa, levar papel almaço, papel branco em casa, eu não via problema nisso. Eu disse, meu trabalho mesmo, tudo é o mesmo bolso, né? Tá certo? Mas quando eu ganhei o Senhor, eu disse, não, essa caneta é da empresa, ela me faculta usar para o trabalho, né? Isso é da empresa. Então era um roubo. Eu era um ladrãozinho e não sabia. Não é verdade? Até fui ficando profissional. Né, Paulinho? Entendeu? Quer dizer, é uma coisinha de nada. Estamos falando de detalhes, para não dizer coisas muito mais graves ou perigosas, né? Tá certo? No nosso viver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que isso são atos de pecado. Tá certo? Então, olha aqui, eu anotei, na palavra fala isso, olha, orgulho, mentira, cobiça, inveja, linguagem obscena, traição, né? Empréstimos não devolvidos, quer dizer, você pega uma coisa de alguém e não devolve, não é? Isso é um pequeno roubo também. Isso é um descaso para com outra pessoa, é um desrespeito, né? Então, todas essas coisas, todos esses atos que são pequenos, imagina às vezes com o olhar você está censurando alguém. Olha como é sutil, não é? Você torce o nariz, você já está jogando o outro pelo abismo afora. Não é, Paulinho? Isso sem falar de coisas ainda que nem saíram de nós. Porque quando você torce o nariz, todo mundo está torcendo o nariz. Às vezes ninguém vê nada, está dentro do teu coração ainda. Aquela fonte de cobiça, de inveja, de orgulho, de autossuficiência, de justiça própria, né? Tá certo? Então, veja como nós temos atos pecaminosos o tempo inteiro. Então, dentro desse quadro, sim, nós somos pecadores, eu sou pecador. Mas tem uma coisa ainda mais grave nisso, porque tem uma origem, esses pecados têm uma origem, a desobediência de Adão e Eva. Porque aí, o que entrou no homem foi o pecado. Não é em plural, entendeu? É uma origem. É uma origem. Quer dizer, o homem, até hoje, eu vejo por mim, queridos, eu vejo por mim, e confessando aqui, é tão mais fácil de manhã não olhar para o Senhor, não ler a Bíblia e fazer as minhas coisas. Eu gosto tanto de fazer um cafezinho, eu gosto tanto de já agitar minha lista de ações do dia, né? Já fico preocupado com o que fazer, o que não fazer. É muito mais fácil, mais natural, eu entrar, já acelerar, entendeu? Eu entro no carro e já aperto o acelerador e vou embora, não é? Agora, isso mostra que a gente, ao invés de comer da árvore da vida, lá do Jardim do Éden, tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que fez Adão e Eva, Paulinho? Comeu da árvore errada. E eu, todo dia, quero comer da árvore errada. Mesmo sabendo que tem a outra árvore da vida, e mesmo sabendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal é errada. Por quê? É a árvore da independência. O erro é o homem não olhar para Deus.
O erro é o homem não confessar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estes pecados, eles têm origem neste pecado de base. Tá certo? Correto? Então, quanto mais nós comermos da árvore da vida, menos esse pecado vai ter influência, vai provocar pecados. Dá para entender o que eu estou falando? Se você come, você tem duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é o nosso Senhor, é olhar para o Senhor e tal. Quanto mais você olhar para o nosso Senhor, quanto mais você se alimentar do nosso Senhor, lógico, menos você vai se alimentar da outra árvore. Não é verdade? Tá certo? E menos atos pecaminosos você vai fazer. Não que não vá fazê-los. Conforme nós falamos no outro vídeo, na semana passada, se você pega uma luz, um irmão uma vez me falou, você acha que está sem pecado, tal? Então pede mais luz para o Senhor. Aí vem mais luz, aí você começa a ver sujeirinhas menores. Aí, essas eu já limpei, confessei, pedi o sangue, né? Me arrependi e tal. Bom, vai mais perto da luz, você vai ver outros defeitos, não é? Então, quer dizer o quê? Você está diminuindo a intensidade dos pecados, mas de qualquer maneira você ainda é um pecador. Não é verdade? Não te tira a condição, não, peraí, eu já sou Deus. Não é, não. Você não é, né? Você não é puro, né? Sem mácula, tal. Isso é o Senhor. Eu não sou, né? Eu ainda sou um pecador. Eu gosto daquele hino e já falei isso várias vezes nos programas, né? Sou um pecador que graça ganhou, né? Sou um pecador que graça ganhou. Então, eu continuo sendo um pecador, mesmo estando cada vez mais próximo, buscando estar cada vez mais próximo do nosso Senhor, mas mesmo assim, né, eu ainda tenho em mim, dentro de mim, no meu coração, essa origem de o pecado, né, que se eu der corda, vai gerar pecados, né, Paulinho? Entendeu? Se eu der corda não, mas eu tenho razão mesmo, eu estava dirigindo e ele me fechou, então é justo eu falar uma palavra obscena para ele, porque ele merece, né? Tá certo? Então quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer o quê? Que o meu coração ainda não viu isso como sendo pecado, né? Porque a minha justiça está maior do que o Senhor, né? Né? Não é justo, eu falei certo, eu estou justo, eu tenho razão. Então quer dizer que a minha justiça, ela está maior do que a pessoa do Senhor nesse ato, né? Nesse instante. Então por isso que, Paulinho, somos esses pecadores que graça ganhar, né? E só para finalizar, Paulinho, para falar um versículo aqui, da Epístola de João, 1 João 1:3, fala assim, olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Quem que é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então quer dizer que se eu digo, não, eu estou na boa, né? Quer dizer, eu estou mal, estou cego, não estou me vendo, né? Nós nos enganamos, aqui fala, a nós mesmos nos enganamos, né? E a verdade, quer dizer, e Jesus Cristo não está em nós. Mas aí o outro versículo, o versículo 9 da primeira epístola de João, 1:9 fala assim, se confessarmos, olha a beleza que é, o Senhor nos dá uma válvula de escape, né? Para não ficarmos pesados, chatos, sabe, ficando crosta, né?
crosta, aquela sujeira numa panela, numa frigideira que não lava, né? Tá certo? Você faz o ovo, depois o bife, depois você faz ervilha, depois você faz não sei o quê, depois não sei o quê. E nunca lava. Vai criando camadas, né? A panela vai ficando pesada, né? Então, olha, olha que a beleza que a palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Amém. Tá vendo? Quer dizer, se confessar quer dizer assim, você se mancou, né? Não sei, acho que é uma expressão de Omar, né? Se manca, rapaz, né? Você percebeu que você não estava com essa bola toda, você não estava sem pecado, né? Porque se você acha que você está sem pecado, o Senhor sumiu da sua vida, né? Mas aí você fala, se você confessa o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja, numa condição feia, suja, né, atrapalhada, ao confessar, veja, o confessar é tão importante, o arrependimento é muito importante para o homem, é muito importante. O inclinar a cabeça, né? A gente faz a cabeça assim, parece meio orgulhoso, né? A cabeça retoma e tal. Diante de uma autoridade, você se inclina, né? Não é verdade? Você se submete. Então, se você inclina a cabeça ao Senhor, Ele fala aqui, ó, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, é grandioso isso. É o alívio da nossa vida. Por isso que o mundo não tem paz, não tem justiça, não tem nada. Por quê? Porque não tem Cristo, né? Porque Ele é isso. A palavra é muito clara. Ele é a vida, a paz, a justiça. Ele é, né? Então, por isso que nós estamos nessa roda viva, nesse grude, né? Sujo, né? Um negócio que não sai do pedaço. A humanidade não sai, piora. Por quê? Porque ninguém, né? Não falo ninguém assim, muitos confessam o nome do Senhor, mas existe uma corrente muito grande, que é satânica, né? A palavra fala que há um príncipe nesta terra que governa a terra. Então Satanás governa os homens, né? E nós queremos sair deste governo falso, né, desse governo ladrão, né, desse governo que roubou o governo de Deus, né, enganando o homem. Então, por isso que o homem não pode mais ser enganado, só Jesus. Por isso que vamos abrir os nossos corações para não sermos enganados, abrir o nosso coração para Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, nele não há engano, né, Paulinho? Amém. Amém. Eduardo, muito bom. Quando você ia falando, né, a palavra ela vai nos desnudando, vamos dizer assim, né? Eu ia baixando aqui do sofá. E graças ao Senhor, porque João, né, 1:3 e o 9, né? O versículo 3 e o 9 deixa bem claro. É 1 João 1, 1 João 8, 9. 8, 9? 8, versículo 8 e 9. 8 e 9, os dois, um é sequência do outro, Paulinho. Ah, tá. Se confessarmos, se dissermos que não temos pecado. Nós temos pecado, temos consciência disso, né? E tudo que foi falado aqui bem claro. E o que é essa gente? Confessar, né? Se arrepender. Às vezes eu converso com as pessoas e falo, não, eu não me arrependo do que eu fiz. E é por isso que vem essa sociedade do jeito que está comentando, né? Cada vez pior. Ninguém quer se arrepender de nada, né? Se nos arrependemos, é fiel e justo para nos purificar do pecado. Todo pecado. Eu creio que os amigos que estão conosco, com certeza, falando, puxa vida, que a palavra parece tão difícil, né? Mas fica bem claro aqui, é só confessar, se arrepender. O Senhor vai nos purificando. Amém. Eduardo, eu gostaria que você fizesse uma oração, creio que não é muita gente que está conosco, né? Amém. Tudo isso, quer fazer essa oração de confissão, Amém. De fazer agora, confessar que Jesus Cristo
Amém? Amém. Amém. É verdade, Senhor, nós queremos fazer agora. Queremos confessar agora o teu nome. Senhor, todos que nos estão vendo, ouvindo, participando, que vão participar depois também, depois de já gravado. Senhor, que seja uma palavra clara, Senhor, de a nossa boca confessar o teu nome. Não há outra, a palavra é muito clara, Senhor. Nós, se com a boca confessarmos e com o coração nós crermos no Senhor, nós somos salvos. Nós estamos em outro caminho. Nós estamos vivendo outra realidade. Por isso, Senhor, me dá esta realidade de confessar o teu nome, ó Senhor Jesus, e crer no meu coração. Por isso, Senhor, entrego a minha vida a Ti, a vida da minha família a Ti. Senhor, entrego todos os meus planos, meus desejos, meus anseios, meus temores. Ó Senhor, entrego o meu ser a Ti. Senhor, vem, fala comigo, Senhor. Ó Senhor, fala comigo, Senhor. Eu quero estar mais na Tua presença, eu preciso mais da Sua presença, Senhor. Na minha vida eu preciso mudar, Senhor. Eu quero agora, Senhor, me arrepender e voltar para o Senhor. Ver o Senhor, confessar o Teu nome e dizer que sem Ti nada eu vou ser, Senhor. Eu quero ser alguma coisa, eu quero ser um vaso útil em Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, me faz um vaso útil em Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, não quero ser uma palha que vai queimar com facilidade, mas eu quero ser um vaso útil, Senhor. Eu quero ser ouro, prata ou pedra preciosa para o Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua vida. Em Teu nome, Senhor. E o Teu nome é que me salva. Eu quero estar no Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, confesso esse Teu nome como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Estamos chegando ao final dessa viagem. Terça-feira próxima, às 20 horas, estamos de novo juntos. Obrigado pela tua audiência. Obrigado, Eduardo. Tchau. Obrigado, Paulinho. Até a próxima terça-feira. Tchau. Amém. Amém. Amém.